Deus. Gênesis capítulo 41. Antes que a gente leia, deixe-me dar o contexto desse texto. Qual é o contexto? Nós estamos falando de um jovem de aproximadamente 15, 16 anos, que sai da sua casa, vendido pelos seus próprios irmãos, José, e ele é pego como escravos, e como escravo ele é vendido, e depois de uma série de coisas ruins na vida dele, ele ascende ao trono do Egito e passa a ser a pessoa mais importante da nação mais importante do mundo antigo, o Egito. José do Egito. E vamos ver o que acontece com a vida desse rapaz. Diz assim o texto bíblico, verso 39: Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Agora vá ao texto de Mateus, capítulo 5. Palavras de Jesus de Nazaré, nos versos 14 ao 16, que dizem assim: vocês, como José do Egito, são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia ou uma lamparina e coloca ela debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama. Ao contrário, coloca ela no lugar apropriado, um lugar de destaque. E assim, ela ilumina a todos os que estão na casa. Desta mesma forma, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e aí glorifiquem você, elogiem você, falem que você é o cara e que você é a mulher. É isso? Não. Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ou adorem ao Pai de vocês que está no céu. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela é água que nos lava e nos purifica. Ela é um leme que dá direção à nossa vida. Ela é aquilo que nos santifica e nos coloca na direção da vida plena que o Senhor nos trouxe. Te agradecemos por Jesus Cristo, que é a palavra. Te agradecemos pelo Espírito Santo, que está nos fazendo a cada dia, pela palavra, mais parecidos com Jesus Cristo. E agradecemos ao Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele, no Cristo de Deus, crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que nós nos apropriamos nessa manhã e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Wellington falou aqui pra gente hoje que lá onde ele estava, no Canadá, tem essas coisas meio estranhas de que você está numa estrada, daqui a pouco para o trânsito e passa um urso. Isso quer dizer que você está num ambiente extremamente gelado, que é o habitat do urso. E eu fiquei pensando aqui numa imagem para essa pregação de hoje. E eu fiquei pensando numa ideia assim. Imagina comigo. Imagina que por um caso fortuito da sua vida, você está viajando num avião, e o avião tem um problema,
E esse avião começa a cair, mas o piloto é muito hábil e consegue fazer com que, mesmo caindo, esse avião ele consiga aterrissar. Mas, e aterrissando, ele se quebra em várias partes, mas as pessoas sobrevivem. Só que as pessoas caem numa terra gelada, numa terra que não tem nada, numa terra isolada completamente. Não tem gente, não tem comida, não tem nenhum recurso para a vida. E aí alguém treinado, talvez a tripulação do avião, diz assim: gente, a única forma da gente sobreviver, a única forma é a gente tentar, com os restos aqui das coisas, a gente fazer uma fogueira. E nessa fogueira, a gente vai ficar ao redor dela e a gente vai se aquecer, enquanto a gente tenta uma ajuda externa. A gente tem pouco alimento, mas o que tem está aqui, e a gente tem alguns materiais, e nós vamos fazer uma fogueira. Então todos vocês precisam estar perto dessa fogueira, para vocês se manterem aquecidos. O que é que esse comandante está dizendo? Esse comandante está dizendo que naquele ambiente hostil à vida, a única forma de se manter vivo é manter-se perto da fogueira, é manter-se perto das pessoas, é manter-se perto do aquecimento, é manter-se perto do alimento. Qualquer afastamento desse ambiente implica em risco de vida e provavelmente na perda da vida. Esse exemplo que eu estou dando mostra muito bem um mundo criado por Deus, um mundo perfeito, que a gente poderia comparar ao ambiente do avião, que ele está planando. Lá você tem a temperatura ideal, você tem o alimento ideal, você tem as instruções ideais, mas alguma coisa deu errado, e o avião começou a cair, e caiu num ambiente hostil à vida. Foi exatamente isso que aconteceu no nosso mundo. Deus cria todas as coisas em equilíbrio perfeito, Gênesis 1, 2. Mas em Gênesis 3 o avião começou a cair, e o avião caiu mesmo, e o avião se espatifou, o avião da humanidade, e caiu num lugar muito hostil, onde não é possível ter vida plena, não é possível você sobreviver, a menos que você se mantenha perto da fogueira, que você se mantenha perto das outras pessoas, que você se mantenha em aquecimento. E essa fogueira, esse alimento, a Bíblia chama de Evangelho de Jesus Cristo, ou o reino de Deus. Nós estamos num ambiente hostil que é o mundo, um ambiente em que a gente não tem alimento adequado, a gente não tem condições adequadas, e é por isso que Deus nos deu uma fogueira. E manter-se vivo significa estar perto da fogueira. Esse é o mundo que a gente vive. Mas o problema é que nós insistimos em sair de perto da fogueira. Nós insistimos em sair perto do alimento. E a gente se afasta de Deus. E a gente se afasta da palavra de Deus. E quando a gente se afasta da palavra de Deus, a gente começa a ir em direção ao caos. A gente começa a experimentar aquilo que o mundo é. E o que o mundo é? O mundo é miséria. O mundo é desesperança. O mundo é o lugar da violência. O mundo é o lugar da corrupção. O mundo, ou o ambiente urbano, ou as cidades, é o lugar que tem muita gente, mas tem muita solidão. É o lugar que tem muita comida, mas tem gente sem comida. É o lugar que tem muitas liberdades, mas tem muita gente aprisionadas. Isso é a cidade. Isso é o lugar que nós caímos do avião. E Deus, como é tão bondoso, mesmo as pessoas se afastando deles,
Deus manda mensageiros a essas pessoas, para que elas voltem para perto da fogueira. Porque senão, eles vão viver no meio do caos, no meio da violência, no meio da perdição, no meio de tudo aquilo que avilta a vida. Então, a causa dos problemas que nós vivemos nos ambientes urbanos, na cidade, é o afastamento de Deus. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar alguns exemplos para você. Imagina o desespero de um pai que perde o trabalho num ambiente urbano como a cidade e não encontra emprego durante muito tempo. E ele começa a ser cobrado pelos filhos, pela família, pelos vizinhos, e os vizinhos começam a olhar que durante o dia ele está lá, e ele começa a se sentir mal. Ele vai ver que ele está no meio de uma cidade, mas ele está isolado. E uma das possibilidades que vai lhe ocorrer é: eu vou afogar as minhas mágoas na bebida alcoólica. E facilmente uma pessoa assim caminha para ser um dependente alcoólico. Vou dar outro exemplo para você. Olha um adolescente, um teen, numa cidade como a nossa, numa cidade grande. Uma das coisas que um adolescente mais quer na vida é ser notado. Aliás, os pais precisam lembrar disso. Um adolescente, ele quer ser notado, ele tem necessidade disso. Quer a prova disso? Por que você acha que adolescente adora uma tatuagem? Porque ele quer ser percebido. Ele não quer ser exatamente igual aos outros, ele quer se diferenciar em alguma coisa. Por que um adolescente, ele gosta de um cabelo muito louco? Espetado para cá, espetado para lá, azul, vermelho, cor. Porque ele quer ser notado, ele quer se diferenciar da tribo. Ele quer ser percebido. Se ele não é percebido, o que ele vai fazer? Caminho das drogas. Eu preciso ser diferente. Então eu vou encontrar alguma coisa que me faça diferente. Agora um outro exemplo. Filhos e pais que precisam de afetos familiares, precisa do abraço, de um beijo, de um apoio. Se isso não acontece, para onde é que vai caminhar essa meninada? Para quem abraça eles. Às vezes para um traficante, que faz alguns desejos dele. Às vezes uma filha de adolescente de 14, 15 anos, que não é abraçada pelo pai ou pela mãe, ela vai ser abraçada por um outro sujeito. E esse outro sujeito vai se aproveitar da fragilidade dela. E é assim que nascem as gravidezes indesejadas. Um mundo que vai se afastando de Deus. A propaganda vai dizer para você assim: você tem que ter um padrão de vida. Você tem que ter tal coisa. Se você não tiver, você não é feliz. E isso vai pressionando homens, mulheres, jovens a tomarem atitudes deslocadas. E daqui a pouco está todo mundo no meio da cidade, no meio de um monte de gente, mas aprisionados. No meio de um monte de gente, mas solitários. No meio de um monte de gente, mas sem ser notados. E por que isso? Porque a sociedade e os homens e mulheres vão se afastando de Deus. Esse é o ambiente da cidade. Agora, por que a cidade é importante? E a gente está usando uma conferência e uma jornada inteira para falar disso. Porque a cidade é o lugar onde se produz cultura. E deixa eu te falar uma coisa para você. Cultura, diferentemente do que é ideia normal, cultura não é apenas uma obra de arte. Cultura é tudo aquilo que é produzido pela interação dos seres humanos. Tudo, absolutamente tudo é cultura. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Por exemplo, como nós criamos os filhos. Isso é cultura. O jeito que se cria filho no Brasil não é o mesmo jeito que se cria no Japão, por exemplo. Que não é o mesmo jeito que se cria na África. Nós somos resultado de uma cultura que tem coisas boas, mas tem coisas muito más.
Quer ver uma coisa ruim na cultura brasileira em relação à criação de filhos? Falta de responsabilidade pessoal com os filhos. Na maioria das vezes, na cultura brasileira, tem um paizão. E o paizão trabalha a vida inteira. E fala assim, não, eu vou deixar os meus filhos mais à vontade, sem responsabilidade. Aí os filhos não ganham responsabilidade. Aí o paizão se aposenta. Mas no Brasil, a aposentadoria é que tamanho? Assim, e o salário? Aí tem uma fila de gente dependendo de quem? Do paizão. Só que o paizão não tem dinheiro para todo mundo. Isso é um traço da nossa cultura. Mas a nossa cultura também tem coisas boas. Vou dar outro exemplo aqui, trabalho. O jeito que nós trabalhamos é uma expressão da nossa cultura. Porque os alemães pensam diferente. Os africanos também pensam diferente. E tudo isso é produzido pela cultura. Casamento é um fator cultural. Por que é que a gente faz festa de casamento? Porque tem uma pressão cultural para fazer isso. Pastor, eu vou casar, e agora? Ué, casa? Não, mas tem que fazer a festa. Não, por que tem que fazer a festa? Porque todo mundo faz. Mas por que todo mundo faz? Não é só isso não, pastor. Tem que gastar 60 mil reais. Cultura faz isso. Uso do dinheiro é uma questão cultural também. O dinheiro pode ser usado para uma coisa ou para outra. Em algumas sociedades, o dinheiro é utilizado para coisas, digamos assim, de valor mais de longo prazo. Em outras sociedades, ele é usado para coisas de curtíssimo prazo. Algumas sociedades enfatizam você guardar o dinheiro. Outras culturas enfatizam você gastar o dinheiro. Olha o gosto pela arte. O que acontece se a gente trazer a Filarmônica de Berlim e colocar em Paraisópolis ali de uma hora para outra? Choque cultural. Mas se a gente pegar um grupo de funk do Rio de Janeiro, lá da Baixada Fluminense, e levar para Berlim, o que acontece? Choque cultural. As cidades têm um choque de culturas. E é por isso que a gente precisa compreender que a cultura, ela precisa ser tanto transformada, quanto os seres humanos serem transformados. Porque senão não vai haver uma transformação completa, uma transformação integral. Em outras palavras, não basta você tirar as pessoas do inferno. É preciso tirar o inferno de dentro das pessoas. Porque senão não há transformação de vida. E esse é o motivo pelo qual nós brasileiros não conseguimos ainda construir um país mais sério, mais justo, um país em que a gente tenha mais esperança, e não só isso. E é por isso que os evangélicos já são 45 milhões de pessoas. E a gente tem uma mensagem, a gente fala que o evangelho transforma, mas nós não transformamos a cultura. Então as pessoas vêm para Jesus, mas vêm com a mesma cultura. Cultura de morte, cultura de mentira, cultura de traição, cultura de corrupção, cultura de tudo isso. Então a gente tem as pessoas igrejadas, mas não transformadas. A gente tem os casamentos evangélicos, mas não casamentos missionais. A gente tem profissionais evangélicos, mas não transformadores de ambientes. E é por isso que nós estamos insistindo em que nós temos uma mensagem. E qual é a mensagem? As boas novas de Jesus. E as boas novas de Jesus, e a primeira ênfase que eu quero dar aqui hoje é: o evangelho ou a mensagem de Jesus transforma todas as coisas. Todas as coisas. O evangelho de Jesus, deixa eu usar uma linguagem da construção. Não é você pegar uma construção e dar uma demãozinha de cal. Sabe quando você vai alugar uma casa e a casa está feiosa assim? Você fala, vou reformar essa casa. Mas a sua reforma se resume a passar uma mãozinha de cal.
Qualquer passadinha que você dá na parede assim, já aparece a sujeira, o mofo. Você não cuidou da infiltração, você não cuidou da torneira que estava entupida, da descarga que estava entupida, você só passou o cal. Daqui a pouco vai aparecer os problemas. Mas o Evangelho não. O Evangelho, ele traz uma mensagem, não do que você está fazendo, mas do que Deus fez por você. E o que é que Deus fez por você? Deus está resgatando você e falando assim: vem para perto da fogueira. Longe da fogueira você não vai sobreviver. E para você vir para perto da fogueira, você vai ser transformado dia a dia na sua caminhada. Então, o que Jesus Cristo veio trazer para a gente é salvação. Salvação do quê? De todas as coisas que nos aprisionam, de todas as coisas que nos impedem de ser gente, de todas as coisas que nos impedem de ser plenos como seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus. E é por isso que salvação na Bíblia não é algo apenas para a sua alma. Esse é um dos retratos porque que nós não transformamos culturas, porque a gente quer salvar a alma das pessoas. Nós somos ganhadores de almas. Só que a gente só ganha a alma, não ganha o resto. Aí o cara tem a alma evangélica, mas ele tem um corpo mundano. E ele tem um espírito meio espírita, porque ele acredita no evangelho, mas ele acredita um pouquinho em reencarnação. É um Frankenstein espiritual o sujeito, porque só a alma que está evangélica. Mas salvação na Bíblia não é salvação apenas da alma, é salvação de todas as esferas do ser humano, inclusive transformando a sua cultura, transformando o seu ambiente. Nós temos tanta dificuldade disso, que os nossos cultos no Brasil, eles estão super adaptados à cultura, ou eles estão subadaptados à cultura. Vou dar um exemplo. A gente fala assim: para atrair pessoas para a igreja, a gente tem que fazer um culto legal, a gente tem que fazer uma mensagem meio água com açúcar, a gente tem que ter muita tecnologia, jogo de luzes e fazer um ambiente. Só que se não tiver mensagem do evangelho, não transforma. Você está super adaptado à cultura, mas você não está sendo agente transformador, porque não tem evangelho. Mas pode acontecer o contrário. Então, pastor, a gente não faz nada disso, porque a igreja não precisa de nada disso. A gente faz assim um culto bem simplesinho, não usa nenhuma tecnologia, porque a gente vai ser original. Não, aí você está descontextualizado, está subadaptado à cultura. Você não vai transformar os ambientes. E quando o evangelho chega, ele chega para mudar todas as áreas da vida do indivíduo. E essa mudança, ela acontece só quando o indivíduo é mudado nele a sua visão de mundo. Deixa eu explicar isso para você. Você conhece uma pessoa rapidamente, se ela pensa biblicamente ou ela não pensa, numa conversa de 5 minutos. 5 minutos. Eu, como pastor, eu acabo ficando meio treinado para isso. Quando eu estou conversando com alguma pessoa, não precisa de muitos minutos para ver que essa pessoa está com uma visão de mundo equivocada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, no que se refere a descanso e trabalho. É muito fácil a gente perceber isso, se você está com uma visão de mundo da nossa época, ou uma visão bíblica do descanso e trabalho. Namoro e casamento. É muito fácil perceber isso. Profissão, carreira, empresariado. É muito fácil ver se o sujeito está com uma cabeça de empresário desse mundo ou uma cabeça de empresário do reino de Deus. Por quê? Porque ele está inserido numa cultura. Se essa cultura não for transformada, esse sujeito nunca vai ser transformado na sua realidade. Então o evangelho, ele vem para nós como uma mensagem de salvação para tudo. Por exemplo, nós não temos apenas uma mensagem, nós temos um estilo de vida para propor para a sociedade. Nós não falamos apenas que Jesus salva, nós mostramos a salvação na nossa vida.
Nós não falamos apenas que é muito legal uma família estar de acordo e na obediência das Escrituras. A gente mostra a nossa família debaixo da obediência das Escrituras. A gente não fala para um empresário vir para a igreja que ele vai ficar mais rico. A gente fala, olha, nós temos empresários na igreja que compreendem o reino de Deus, olha para ele, segue ele. Porque a nossa mensagem, ela é uma mensagem encarnada. Ela é uma mensagem imanente. Ela é uma mensagem que aparece, ela não é apenas falada, é uma mensagem experimentada. E aqui eu passo a segunda ênfase que eu quero dar nessa mensagem. E a ênfase é: você não tem apenas uma mensagem para o mundo. Você tem um estilo de vida para apresentar para o mundo. Porque não basta a gente ter uma mensagem para a cidade. Nós precisamos ser a mensagem para a cidade. E a razão é muito simples. O ser humano, ele aprende muito pouco pelo discurso. Mas ele aprende muito pelo exemplo. Os pais sabem exatamente o que eu estou falando aqui. Basta você dizer para o seu filho assim: filho, não joga papel para fora do carro, porque é feio. Aí você está viajando com o seu filho, você pega uma anotaçãozinha, abre o vidro e... O que você acha que o seu filho vai aprender a fazer? Ele vai escutar você dizendo que não é para jogar, ou ele vai jogar porque você jogou? Porque seres humanos aprendem pelo exemplo, não é pelo discurso. A nossa mensagem como cristãos evangélicos não vai transformar ninguém até que eles vejam em nós essa transformação que nós estamos pregando. Em outras palavras, se a gente fala que é feio mentir para o filho, mas quando vem um telefonema, você fala assim: fala que o papai não está. O que você acha que ele vai aprender? Se você fala para o seu filho, não trate as pessoas asperamente, mas ele vê você gritar com a mãe dele, porque a comida não saiu no horário, o que você acha que ele vai aprender e o que ele vai copiar quando ele casar? Seres humanos aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. E é por isso que as pessoas precisam ver o brilho de Jesus através da nossa vida. As pessoas já têm mensagens demais. Elas ouvem na internet demais. Aliás, a internet é a terra dos poetas. Facebook, então? Todo mundo virou filósofo, pensadores profundos, gente que tem uma vida extraordinária no Facebook. O problema é que isso não transforma ninguém, não mexe com ninguém, até que as pessoas comecem a ver na nossa vida essa transformação. E é por isso que o texto que nós lemos diz assim, palavras de Jesus: assim brilhe a vossa luz. Mensagem. Para quê? Para que os outros vejam estilo de vida. E para quê? Para que vendo esse estilo de vida que glorifiquem a Deus, eles passam a adorar a Deus também com as suas vidas. Então a nossa mensagem é uma mensagem encarnacional. Ela tem que ser prática, ela tem que aparecer em nós. E aqui a gente faz aquela perguntinha que nos incomoda. Por que somos 45 milhões de evangélicos no Brasil e o Brasil continua corrupto? E o Brasil continua com violência? Por que as pesquisas do trânsito mostram que evangélicos e não evangélicos fraudam do mesmo jeito? Porque o nosso discurso não bate com a nossa prática. Por isso a gente não transforma. Por que políticos não evangélicos não são muito diferentes de políticos evangélicos? Porque o nosso discurso não bate com a nossa prática. E o que Jesus está nos ensinando aqui é:
há um jeito de ser gente que deve transformar a cultura do lugar, a cultura do ambiente. Eu estou pensando aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós fomos sábado naquela praça. Nós chegamos lá, a praça estava feia, estava cheia de lixo, estava descuidada, mas a gente foi lá e limpou e cuidou e colocou música para eles. A gente mudou um ambiente, mas ainda não mudou a cultura. O que vocês acham que vai acontecer durante essa semana lá naquela praça? Vai voltar o copinho de plástico jogado? A bituca de cigarro? Vai voltar um mau uso com gente fumando droga e tudo mais? Por que isso acontece? Porque a cultura não foi transformada ainda. Então a mensagem de Jesus não é salvar a alma, não é apenas dizer para o sujeito assim, levanta sua mão e aceita Jesus e tudo vai se mudar. Não, é isso também, porque a salvação tem uma dimensão particular, pessoal, mas é mais do que isso. Salvação de Deus é você mudar o jeito de ser, transformar o caráter, o ambiente, transformar a cultura para a glória de Deus. Então isso quer dizer que há um jeito de ser família que reflete o modo de Deus de ser família. E que não vai adiantar a gente falar que é de um jeito, a menos que a gente mostre como é ser família do jeito de Deus. Há um jeito de ser empresário. Há um jeito de ser um advogado. Há um jeito de ser um policial, de acordo com Deus. Há um jeito de ser um cabeleireiro, uma cabeleireira. Fica pensando assim, cultura dos lugares que cuidam de estética, principalmente da mulher. Me ajude a identificar um ambiente assim. Por exemplo, é um lugar que tem muita fofoca ou pouca fofoca? Cultura. É um lugar que as pessoas estão mais positivas ou mais pessimistas? Você só precisa ficar meia hora num lugar assim. Eu não sei como vai sair seu cabelo, mas a sua mente vai sair muito ruim. Agora, tem um jeito cristão de ser assim. Tem um jeito cristão, por exemplo, de quando uma pessoa chegar com negativismos com você, você falou assim, olha, eu sei que está assim, mas está assim porque as pessoas se afastaram de Deus, e há um jeito da gente voltar para perto da fogueira, para ser aquecido e alimentado pelo Deus vivo, único e verdadeiro. Isso é mudar a cultura. Olha a cultura do futebol, eu acho muito interessante isso. Os jogadores gospel entra no campo e todo mundo, um faz assim, outro se ajoelha. Daqui a 2 minutos o cara dá um voador no estômago do outro lá. Discurso é um, a prática é outra. O sujeito fala que é de Deus, fala que é atleta de Cristo, fala que não sei o que, mas daqui a pouco ele está tentando enganar o juiz, cava uma faltinha ali que não teve falta, coisa nenhuma. Discurso longe da prática. A cultura não mudou. Mudou o título, mas não foi transformado. Há um jeito de ser jovem conforme Deus. Você já pensou? Eu fico imaginando um jovem hoje, com tiroteio das coisas, e ele olha para a vida e fala assim, como é que eu posso ser um jovem conforme o plano de Deus, para que a minha vida brilhe, reflita Jesus? Com o mundo da internet, que com um clique só, você está em qualquer ambiente do mundo. Já pensou nisso? Você já pensou que você não influencia mais o seu filho, como o seu pai e a sua mãe influenciou você? Que não é você mais que cria o seu filho, quem está criando é a internet? Que ele não descobre a sexualidade porque você conversou com ele, foi que as amiguinhas da escola já estão fazendo isso há muito tempo. É esse ambiente que nós vivemos. E nós precisamos transformar esses ambientes a partir de um estilo de vida. Que estilo de vida é essa? Eu vou dar só um exemplo e eu termino essa mensagem. Pessoas que inspiram transformação,
eles não só mudam ambientes, como eles salvam pessoas. Vou repetir aqui. Pessoas cuja vida inspiram, eles não só transformam ambientes, como eles salvam pessoas. Quer a prova disso? Eu volto à primeira leitura que fiz nessa manhã. José do Egito. Você conhece a história, eu não vou contar. Só vou fazer um painel. Um jovem que mora num ambiente chamado Canaã, rural. Daqui a pouco ele é vendido pelos irmãos, é vendido como escravo, vai para o Egito, ambiente urbano, cidade, cultura diferente. E ele chega lá, e quando ele chega, as pessoas veem a habilidade, a luz dele brilha. E um homem, o primeiro-ministro, ou melhor, o chefe da guarda do faraó, fala assim: olha, eu quero trazer você para minha casa. Você é um cara bom, eu quero trazer. Então na minha casa você vai cuidar de tudo. Você vai cuidar da despensa, você vai cuidar da alimentação, o que a gente vai vestir, tudo está nas suas mãos. Um jovem. Mudança de cultura. Ele sai de Canaã para o Egito. Só que quando ele está na casa de Potifar, ele experimenta o primeiro choque de cultura. A mulher de Potifar olha para José e fala: esse cara é um gatão. Já viu isso? Esse cara é o cara. E a mulher fica o tempo todo tentando cantar e encantar José. Porque na cultura dela aquilo é normal. Mas na cultura que José foi criado não é normal. E José, quando responde para essa mulher, você mostra o que é a diferença de alguém que foi transformado por completo. Quando a mulher fala assim para ele: ei, você é um bobão, eu estou aqui me oferecendo para você, você não vai me levar para o quarto? A resposta de José é impressionante. Porque ele fala assim, olha só a resposta. Ele fala assim: minha senhora, deixa eu dizer algumas coisas para você. Primeira coisa, o seu marido, Potifar, ele me deu autoridade sobre tudo aqui. Se eu tivesse outras intenções que a senhora estava incluso nesse pacote. Mas a senhora não está incluso nesse pacote. Porque a senhora é esposa do seu marido. Olha o choque cultural, percebe? A senhora é esposa do seu marido. E eu fui criado numa cultura e que isso não é atentar apenas contra o seu marido. Isso seria pecar contra o meu Deus. Olha o que é uma cultura transformada. Numa cultura transformada, você não fica discutindo se uma coisa pode e se não pode. Posso usar batom, não posso usar batom. Usa saia de 5 centímetros ou de 15 centímetros. Posso ir no cinema, não posso ir no cinema. A pergunta é: eu vou entristecer Deus com o que eu estou fazendo? A pergunta é essa. Se eu vou entristecer, não faço. Se vai trazer glória para Deus, eu faço. É muito simples. Porque é uma pessoa que é transformada. Então José passa por 3 testes. Primeiro teste, teste do caráter. Alguém cuja alma foi santificada, mas também tudo ao seu redor foi transformado, ele tem firmeza para dizer não o que precisa dizer não, e sim para que eu precisa dizer sim, porque o compromisso dele não é com a cultura, o compromisso dele é com o dono das culturas. Amém, gente? Segundo teste de José, eu vou chamar aqui de teste de esperança, porque é um teste muito interessante, que José, porque ele fez a coisa certa, ele foi parar onde? Na prisão. Viver numa cultura deturpada pode significar isso para a gente. Porque você faz a coisa certa, porque você não puxa o tapete de alguém na hora da promoção, pode ser que você não ganhe a promoção. Foi o que aconteceu com José. Porque ele não cometeu o pecado com a mulher de Potifar, não é que ele foi para o trono do Egito, ele foi para a prisão. E na prisão ele passa por um teste. Me ajuda a entender aqui o ambiente da prisão. Ambiente da prisão é onde todo mundo está muito contente. Comida de primeira linha. Sujeito está feliz da vida. Não.
E José está lá sendo uma luz na prisão. Porque a Bíblia vai dizer que o pessoal se afeiçoou tanto dele, que em pouco tempo ele já era chefe do lugar. Gente que brilha é assim. Gente que a cultura foi transformada é assim. E aí, acontece que o copeiro do rei, o cara que era o provador de vinhos, e o cozinheiro do rei pisaram na bola com o rei. E o rei manda para a prisão. E cai na prisão que José está. E quando eles chegam lá, percebe que José é diferente. Eles estão reclamando com o faraó, que o faraó não presta, que o faraó não reconheceu eles. E José falou, não, gente, vocês não entenderam ainda. As coisas têm um propósito. Já que a gente está aqui, vamos fazer desse lugar o melhor lugar. E até que eles têm um sonho. Os dois têm um sonho. E eles acordam de manhã atarantado e falam assim, José, a gente teve um sonho. E o José fala, conta aí que Deus gosta de revelações, conta aí para mim. E eles contam. E um deles fala assim, olha José, seguinte, eu vi uma videira, aquela planta que dá uvas, e ela tinha 3 cachos assim, e esses cachos cresciam, eu ia lá, apertava as uvas, dava um suco bem gostoso, eu colocava no cálice do faraó e entregava para ele. José, puxa, interessante esse seu sonho. Isso quer dizer que daqui a 3 dias, o faraó vai chamar você de novo, e vai honrar você de novo, e você vai de novo participar da corte dele. Aí o padeiro ouve a história e falou, opa, vou contar meu sonho também. E ele, José, eu tenho um sonho também. Aí o José fala, conta aí. Falou, eu também tive um sonho. Eu tive um sonho em que eu estava com uma bandeja de pães, e eu colocava a bandeja na minha cabeça. E à medida que eu ia andando com a bandeja de pães, vinham as aves do céu e comiam os pães. O que significa isso, José? Eu vou voltar lá para o rei? O José falou, você vai. Só que da mesma forma, como as aves estavam comendo os pães da bandeja que estava na sua cabeça, as suas carnes serão comidas também. O rei vai mandar matar você. Aí olha o teste de José. Ele fala a verdade e não tem medo da verdade. Ele é esperançoso no caos, porque ele está confiante em Deus. Ele não está confiante na cultura. Ele está confiando em Deus. Ele não está confiando na Dilma. Ele está confiando em Deus. Ele não está confiando no Temer. Ele está confiando em Deus. Ele não está confiando se a Inglaterra entrou, se ela saiu da onde. Não está confiando nisso. Ele está confiando em Deus, que é aquele que controla os reis, a cultura e todas as coisas. Último teste de José, e a gente termina essa mensagem. É aquilo que eu chamaria de o teste do poder. O copeiro vai, o rei honra ele. O padeiro vai, o rei mata ele. Mas José tinha falado para o copeiro assim, olha, quando você for lá, quando você for promovido para a empresa, lembra de mim. Já viu essas coisas? Só que o copeiro, na hora que estava no bem bom, esqueceu do José. Porque é assim a cultura natural. As pessoas, elas querem uma oportunidade. Depois que elas têm a oportunidade, elas esquecem dos outros. Veja se não é esse ambiente que acontece nas igrejas também. A maioria dos cristãos vão para um culto para quê? Porque eu quero trazer a minha bênção. Isso é esquecer dos outros. Quando o chamado de Deus é, além de você receber a sua bênção, seja a própria bênção para os outros. Isso é cultura transformada. E é o que José faz. Ele agora é tirado da prisão, ele interpreta os sonhos de Faraó, e ele é levado à posição mais alta do Egito. Ele se torna o primeiro ministro do Egito. Olha que é um estilo de vida que transforma. Se você fosse os irmãos de José e soubesse que agora ele era o primeiro ministro da nação mais poderosa do mundo, e você lembrasse que você tinha vendido ele como escravo, como é que você ia ficar? Um pouquinho preocupado, não? Porque agora o José estava por cima da carne seca. Agora, se você fosse a mulher de Potifar, e o próprio Potifar que mandou você para a prisão, sabendo agora que você era o cara que dá as cartas no Egito, como é que você ia ficar? Da linha no pipa do Egito, né? E se você fosse aquele copeiro a quem José interpretou o sonho e pediu para você lembrar dele,
e você deixou o José 2 anos esquecido na prisão, como é que você ia se comportar? Mas José olha para os seus pretensos inimigos, e aqui a diferença de alguém que é transformado. Ele age com misericórdia com todo mundo. Ele não retalhou os irmãos, ele não retalhou o Potifar nem a esposa dele, ele não foi tirar satisfação com o copeiro. Eu estou imaginando o copeiro chegando um certo dia, agora José é o dono do Egito. E o copeiro talvez não tenha a informação ainda, e ele chega assim trazendo o vinho. Quando ele chega para dar, quem está lá? O cara que ele esqueceu na prisão há 2 anos. O que ele esperaria de alguém não transformado? Morte certa. Mas quem é transformado, até no uso do poder, ele faz uso diferente. Porque ele sabe que o que transforma as pessoas e os ambientes, e o que salva as pessoas, não é o uso da força, mas é o uso do amor. O amor transforma pessoas e ambientes. E quando os irmãos de José chegam perto dele e falam assim: olha, eu sei que você vai punir a gente, eu sei que nós fizemos mal contra você, e tudo que você fizer vai ser justo. Aí José olha para eles e diz assim: vocês não entenderam ainda. O meu pai chama-se Jacó, e ele recebeu misericórdia de Deus. Eu venho de uma cultura que o meu avô é o Isaac, e Deus foi misericordioso com ele. O meu bisavô, que era o Abraão, ele foi tirado de uma terra de idolatria, e Deus foi misericordioso com eles. Então, meu Deus que transforma ambientes, ele transforma pessoas e ambientes e salva pessoas. E o mal que vocês fizeram contra mim, Deus o transformou em bem. É esse chamado que Deus tem para mim e para você. Se você recebeu um mal, dá aquilo que você tem. Vou repetir isso. Recebeu um mal de alguém? Alguém falou mal de você? Alguém foi injusto com você? Alguém pisou na bola com você? Devolve com o que você tem. Se você tiver mal dentro de você, tudo que você tem, então você vai fazer mal na troca também. Mas se você for de Deus, se você for transformado, se a sua alma e a sua cultura for transformada, você só tem bem para dar. Então tudo que você pode dar é o bem, porque o bem está dentro de você. Amém, gente? Pessoas assim salvam ambientes, cortam um círculo de ódio. Pessoas assim interrompem ciclos de morte. E principalmente, pessoas assim se tornam uma luz, como uma cidade edificada em cima de um monte. Ela se torna um padrão para os ambientes. Isso quer dizer que a sua família pode ser melhor a partir de você. Isso quer dizer que os seus filhos podem ser melhor a partir de você. Isso quer dizer que o Brasil pode ser melhor a partir de você. E que esta igreja pode ser melhor a partir de você. E eu termino com o maior exemplo de todos. Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez para quê? Para alcançar a gente. Sendo Deus, ele se fez homem. Para quê? Para alcançar a gente. Sendo poderoso, ele se esvaziou. Para quê? Para alcançar a gente. E sendo justo, ele se fez pecado. Para quê? Para alcançar a gente. Mas justamente por causa desse estilo de vida desapegado, ele trouxe toda a humanidade de volta para a fogueira de Deus. E é por isso que a gente está sendo aquecido pelo Espírito Santo aqui. E é por isso que você tem que ficar perto da fogueira. E é por isso que você não pode ficar longe da comunhão. É por isso que uma ceia perdida é um prejuízo enorme. É por isso que a não participação num grupo pequeno é um prejuízo enorme. É por isso que a falta de você ler a Bíblia diariamente faz com que você fique com a sua cabeça na cultura do mundo. Então você peca e nem percebe.
Você trai e nem percebe. Você funciona como as pessoas de fora da fogueira. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está chamando você para perto da fogueira. Vem para onde tem alimento. Vem para onde tem transformação. E os transformados transformam. Os salvos salvam. Os que são curados curam. Tudo isso para trazer a glória ao Deus Altíssimo e único. Amém.